Kivitz, tudo certo aí? Tu tem que fazer assim? Tá. Então vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Authentic, carinhosamente chamado de AuthenticCast, né? O Kivitz, nosso produtor aqui, que deu esse nome, tá? Eu sou Diego Schneider, sou engenheiro civil, sócio da Authentic e da MDC Projetos. Também sou professor da Unicinos na área de estruturas. Estou com essas duas feras aqui, que são meus sócios, né? Estou aqui com o Alexandre e com o Pedro. Alexandre, te apresenta aí. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Alexandre, eu sou sócio aqui da MDC Projetos, também da Authentic. Eu sou engenheiro civil, me formei ali em 2019, 2020 e atuo hoje principalmente na MDC Projetos, né, na parte de projetos estruturais. Pedro, vai lá. Prazer, então eu sou o Pedro, sou engenheiro civil formado em 2022, fui aluno do Diego, fui colega do Alexandre, mas o Alexandre não lembra de mim da faculdade. Não chamou muita atenção, então lá, hein? Não, é isso aí, tô trabalhando aqui no escritório então faz mais ou menos um ano e o mais novinho aqui da turma eu acho que eu tenho que cuidar para não falar muita besteira, então eu vou ficar acho que mais na minha aqui. Capaz. Ouvir mais. Não, muito bom. Pessoal, antes de a gente seguir aqui, eu peço para vocês aí curtirem as redes sociais da Authentic e da MDC Projetos, que é o nosso patrocinador master aqui no nosso podcast, né? Então sigam a gente aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? LinkedIn também. Legal, pessoal. Qual é o assunto de hoje aqui do podcast? Como é o primeiro, a gente vai tentar trazer para vocês o porquê de fazer um podcast aqui de engenharia, né? Por que a gente está começando com isso? Como é que surgiu a ideia de fazer um podcast, né? E, bom, nada melhor do que nós mesmos aqui do escritório, né, para falar sobre isso. E, Alexandre, fala um pouco aí o que acontece aqui no escritório para a gente pensar em fazer um podcast. Na verdade, até para todo mundo ficar sabendo, né, a Authentic e a MDC Projetos, elas estão sediadas no mesmo lugar. Então, o pessoal trabalha todo mundo junto aqui. E acontecem muitas coisas aí no dia a dia, situações de trabalho diárias, né? E muitas vezes a gente está discutindo assuntos que, no caso, são importantes, são relevantes para a área, e num tom também bom, né? Num tom descontraído e tal. E normalmente a gente comenta, cara, a gente podia transmitir, né? De alguma forma isso aí pro pessoal e ter uma interação, né? Mas, cara, por que a gente não coloca uma câmera aqui? Esse ia dar problema. Não, se colocasse uma câmera aqui, eu acho que alguém em pouco tempo já ia estar preso. Essas coisas não né? Tem que cuidar um pouquinho. Não, mas Pedro, depois que tu veio para cá, assim, não sei se tu tinha experiências em outros escritórios e tal, mas depois que tu veio para cá, tu sentiu alguma diferença no dia a dia, assim, nas conversas que a gente tem, nos assuntos que surgem? Eu acho que sim, até porque eu tive experiência antes em escritório de cálculo estrutural também, mas era mais voltado daí para edificações mais comuns, digamos, né, prédios, casas. E depois, eu acho que quando eu entrei aqui é uma discussão totalmente diferente, e até por isso que eu acho que isso pode agregar bastante no podcast, porque são discussões um pouco fora do comum. Eu acho que o fato também de tu ser professor acaba trazendo, digamos assim, muita gente quer vir falar contigo justamente por ter ter te conhecido na faculdade, né, digamos assim, te usar até como referência na parte de estruturas, e muitas vezes acaba vindo até algumas pérolas assim para dentro do escritório. Então eu acho que pode acabar, né, surgindo discussões tanto positivas como até para alertar, assim, né? Acho que Exatamente. isso vai ser bom nesse sentido de a gente trazer discussões tanto positivas, assim, tanto interessantes tecnicamente como engraçadas e também com cuidado. Engraçadas, mas enquanto não sai do papel, né? Não, é justamente isso, né? Tem muita gente que nos procura, muita gente que vem falar com nós, trazendo problemas, né? Ou às vezes até vê nas redes sociais alguma coisa que, poxa, isso aqui não é coerente, não é correto, né? E o legal é que isso se cria uma discussão aqui no escritório
que às vezes a gente perde uma hora discutindo uma coisa. A gente não resolve nada, né? Mas a gente perde uma hora discutindo. Mas assim, não é que a gente não resolve, mas é justamente para nós não cometermos o mesmo erro, né? Então, muito por isso. E, enfim, tem exemplos aí, né? Até dá para trazer o exemplo clássico aí que incentivou mesmo a gente trazer a fazer o podcast, né? Alexandre, tu lembra desse exemplo? Como é que era? Pior que se tu falar o exemplo, eu não vou lembrar agora. Se tu me der uma pista aí. Um projeto completo, arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e estrutural com 5 pranchas. Agora que tu falou 5, daí me veio só um na cabeça, mas se tu tivesse falado menos que 5, daqui a pouco veria mais, porque a gente já cansou de receber aí projeto que tinha uma folha só dizendo, na verdade não tinha nem desenho, né? Era só escrito o que fazer basicamente Um passo a passo, assim. É. Então, cara, a gente, que nem o Pedro comentou, vem muita coisa aqui no escritório e desde coisas interessantes, né, problemas complexos para resolver, até essas pérolas aí que a gente acaba dando risada, mas do outro lado a gente tem que ver que tem pessoas que vão ter que executar esses projetos, né? Então, eu acho que é legal trazer porque às vezes a gente acaba vendo no dia a dia só projeto ruim. Então, a gente acha que isso é normal. Então, às vezes é interessante a gente trazer isso justamente para o pessoal ver que isso não é normal, que, cara, tem muito profissional bom no mercado, tem profissional ruim, mas tem muito profissional bom no mercado, e é atrás desses profissionais que a gente tem que ir também, né? E eu só queria reforçar aí o pedido do Diego para vocês seguirem aí, patrocinarem, para a gente conseguir comprar mais um microfone, porque tá complicado aqui, eu tenho que trocar com o Pedro aqui, daí até o nosso produtor ali falou que não pode chacoalhar o microfone que dá ruído, né? Ô, Kivitz, não tá tranquilo por enquanto ou ainda tá dando barulho aí no nosso microfone? Aí se der para dar uma força aí, né, dar uma patrocinada aí, porque por enquanto só MDC Projetos aqui, só conseguimos comprar 2 microfones aí. Não, o Will tá nos xingando aqui já, que a gente nem sabe usar o microfone. Nós vamos nos acostumar, pessoal. Vamos com calma, tá? Vai dar certo. Vai dar certo. Não, mas assim, ó, é engraçado porque essas discussões surgem, né? Hoje a MDC Projetos não trabalha mais com casas, tá? Eu falo a gente, às vezes eu me perco, né? Eu não sei se eu tô na Authentic ou na MDC, porque tá tudo no mesmo lugar e eu trabalho nos dois, então... Mas a MDC Projetos hoje não trabalha mais com casas e tal, né? Mas quando a gente fazia casas, até o Alexandre e o Pedro podem me ajudar, sei lá, vamos falar de uma casa de 100 metros quadrados. Quantas pranchas? Só o projeto estrutural, mais ou menos, quantas pranchas a gente vai ter aí, Pedro? Eu acredito que se for isso depende muito da arquitetura, né? Casa Mas de um 100 metros pavimento. quadrados geralmente não é uma casa também muito fora do padrão, assim. Eu acho que a gente acaba tendo pelo menos umas 10 pranchas. De 10 a 20 pranchas. No mínimo, no mínimo. De 10 a 20 Pensando pranchas. numa casa bem padrão, assim, porque tu vai ter fundação, talvez se tu vai otimizar para fazer todas as fundações iguais, tu junta ali na prancha de pilares, mas isso é no mínimo uma prancha grande, né? Não estamos falando de A4, né? Vigas, lajes, mais alguns detalhes assim, dependendo se tem escada ou não, mas enfim. Locação, formas. Formas vai uma para o pavimento, mais fundações, vai... E esse foi o nosso espanto, né? Isso só o estrutural. E ali todos os projetos, 5 pranchas. Então, assim, não faz muito sentido, né? Enfim, essas coisas que a gente quer trazer porque, assim, para nós não faz sentido. Mas para a pessoa que fez, talvez, aquilo é uma coisa normal, né? Eu sempre fiz assim, tá tudo certo. O pedreiro na obra vai resolver, vai entender. Não, ele não vai entender, ele vai fazer do jeito que ele acha que tá certo. Né? Isso Então, não é nem só problema para, que nem o Alexandre falou também, para quem executa e também para quem faz o próprio projeto, mas até para a pessoa que vai morar lá depois, né? Exato. O proprietário às vezes não sabe nem o risco que está correndo depois e falta de detalhamento resolve na obra, né? Sempre normal. que a gente escuta. É normal. Resolve na obra. Então, assim, a ideia é trazer esse tipo de situação. Outras situações que eu acho que... eu tenho absoluta certeza que é uma dúvida de muita gente, é a questão de quanto cobrar, né? Projeto, laudo, execução, visita, né? Tudo isso, visita muitas vezes me paga a gasolina, né?
isso não existe, né? Só a gasolina e o teu tempo, e o desgaste do veículo, né? Tudo mais. Né? Outro caso que surgiu aqui, que nós, acho que a gente parou 12:30 até 1:30 da tarde conversando, né? Durante o almoço, enfim. E passamos o horário do almoço, que era o caso de uma casa que o rapaz falou, olha, o arquiteto me cobrou R$ 3.000 para o projeto da minha casa e contratou o engenheiro para fazer o projeto estrutural. Ela entregou todos os projetos por R$ 3.000 e contratou um projetista estrutural. O cara assinou projeto e execução. E morava a 30 quilômetros do local. Cara, se ela cobrou 3.000 para tudo, quanto ela pagou para o engenheiro? Quanto ele vai ter de lucro nessa brincadeira? Ele tem que fazer todo o projeto e, assim, teoricamente, acompanhar a execução na casa, né? Alexandre, quanto ele tem de lucro? Não, e pelo que tu tinha falado, ele ia acompanhar as concretagens, né? Então, ia lá verificar a armadura antes de concretar. Então, ia ter que fazer no mínimo ali 3 visitas, exatamente. Entende? São coisas que não... E assim, talvez para arquiteta ela cara, tá ótimo. Tô ganhando, né? E talvez ela não perceba que ela está estragando o mercado. Uhum. Porque, poxa, não dá para trabalhar por esse valor. Você vai analisar o tempo que tu gasta. Deve ter perdido umas 3 semanas para fazer o projeto. Aí o pessoal reclama, né? Olha, mas não me pagam o piso. Claro, mas não cobra isso, né? E esse era mais um exemplo que o pessoal cobra por metro quadrado, né? Então, exatamente. O que tu comentou, né? O preço era por metro quadrado. Então, cara, tu vai ter uma casa de 200 metros quadrados, às vezes, para um arquiteto, por exemplo, é mais fácil dele fazer o projeto dessa casa do que uma casa de 80, 60. Uma casa de 60, o cara tem que... Explica o porquê uma casa de 200 metros quadrados é mais fácil do que uma casa de 80. Porque tem espaço, né, cara? Quando a gente... Claro, eu nunca trabalhei com projeto arquitetônico, mas já fiz uma disciplina de projeto arquitetônico na faculdade, né? Cara, a gente fez uma casa de 200 metros quadrados, sendo que a gente poderia escolher a área. Se tu fizer uma casa de 400, 500, claro, aí vai te dar muito trabalho, porque tu tem que saber, tu tem que ter criatividade para preencher aqueles espaços, porque, cara, são espaços gigantescos, né? Não que qualquer casa, qualquer trabalho dá trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Não nesse mérito, mas uma casa de 80, tu tem que ser 1000 vezes mais criativo para conseguir encaixar tudo no seu lugar, né? A gente optou justamente em fazer uma de 150, 200 metros quadrados, porque basicamente é os ambientes que a gente tem na cabeça, que tu está acostumado a vivenciar no teu dia a dia, talvez, né? Uma casa de 150 metros quadrados. Agora, tu pega uma casa um pouco menor, cara, tu tem que colocar tudo em um espaço muito menor, né? Então, a tua criatividade tem que ser muito maior. Aí, cobrando por metro quadrado, tu cobra, vamos supor, uma casa de 80, tu cobra menos da metade do que tu cobra para uma casa de 200. Não faz sentido, E tu tem mais trabalho, ou o mesmo trabalho que seja, né? Não faz sentido. Então, assim, né, a gente começa a falar, começa a vir, né? Teve um tempo atrás que conhecido meu falou, fiz o orçamento de uma casa e, olha, eu fiz caro. Eu não estava muito interessado em fazer, mas então fiz bem caro, né? Eu disse, sério? A gente fez uma casa parecida há um tempo atrás, né? Quanto é que tu cobrou? Será que dá para falar em valores? Acho que dá, né? Aí ele disse, olha, a gente já não trabalha mais com casa igual. Então tá tudo certo. Cobrei R$ 7.000 para fazer o projeto estrutural, né, da casa. Era uma casa de condomínio e tal. Aí eu comecei a rir. Daí ele falou, o que foi? Eu disse, não, tu falou que cobrou caro. A última casa que a gente fez por 12. E era menor do que essa que tu tava fazendo. Aí ele murchou, né? Achou assim, nossa, o cara vai me contratar, né? Ele não queria fazer. Mas eu acho que isso é uma discussão boa, né? Pra gente conversar com outros projetistas, né? Trazer outras pessoas aqui para o podcast, olha, falar sobre esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa não tem noção, né? Eu comecei a MDC, tá, pessoal? Para quem não sabe da história, assim, lá em 2011, quando eu me formei, eu iniciei a MDC, aí entrou a Mônica, entrou o Alexandre, entrou o Pedro, então foram entrando pessoas ao longo do tempo. Mas lá em 2011, eu não tinha a menor noção de quanto cobrar. Tu mais ou menos ouvia o que os outros cobravam e eu vou cobrar mais barato, né? Estou começando, então eu vou cobrar menos. E né, a gente começou lá naquela época a notar que tem uma coisa errada. Cobrava por metro quadrado, né? A gente já viu que é um problema, tem uma coisa errada. E aí a gente começou a desenvolver, estudar, correr atrás e desenvolver algum método para conseguir cobrar melhor.
né? Inclusive, isso vai ser um dos assuntos aqui. Um dos podcasts vai falar só de orçamentação de projetos. Né? O Alexandre aqui também veio de uma outra empresa, ó, tinha o quê? Uns 18 anos, 19, né? Nem Quando isso. eu comecei aqui, É. foi 19 anos. Aí tu veio numa outra empresa onde tinha um consultor de administração e tu trouxe conceitos da administração, né? Depois a Mônica é formada hoje, quase mestre em administração também, pois ela também veio e melhorou o processo de orçamentação, né? Trazendo esses conceitos da administração que a gente não aprende na engenharia. A gente aprende a fazer engenharia. E tá certo, né? A universidade é de engenharia, não é de administração ou... Apesar de a gente ter algumas disciplinas de empreendedorismo e coisa, mas a gente não aprende isso. Então, essas são coisas que a gente tem que discutir. Eu vejo que existe uma falta disso no mercado. Até vejo, né? Eu acompanho algumas pessoas que, né, são mais ativas nas redes sociais e tal, e falam de valores. Ontem eu vi um caso e eu disse, cara, não pode ser, né? Um valor para fazer um serviço lá, tava expondo assim quanto que cobrou, absurdamente barato, sabe? Eu olhei assim, cara, eu cobraria 5 vezes mais, no mínimo, mas não pelo serviço, pela responsabilidade daquele serviço. E a pessoa achando o máximo, pá, é isso aí, tô ganhando dinheiro, sabe? Só que se der um problema naquilo ali, não vai nem pagar o advogado, né? Essas coisas as pessoas também não entendem, né? Às vezes não para pensar. Mas E uma coisa legal aí dentro do que tu tá falando é tu realmente entender o teu serviço. Por exemplo, o que se vê muito no mercado é o pessoal cobrando valores que não fazem sentido com o serviço que eles têm. Por exemplo, eles cobram o mesmo valor para 2 serviços que, cara, é claro que ele tem muito mais trabalho num do que no outro, por exemplo. Então, essa questão de tu realmente entender o que tu faz, entender quanto o serviço vai te dar, claro que quando tu começou, tu até comentou ali, cara, não tinha noção de quanto cobrar, sim, mas tu não sabia o trabalho que ia dar também, né? Exatamente. Então, isso no início... Os clientes eram cobaias, inclusive, né? Exatamente. Então, no início, assim, dá para se entender e, assim, essa questão de queimar o mercado eu acho um pouco relativa, porque no início o teu diferencial é o preço, porque o pessoal não sabe, ninguém te conhece, tu não sabe fazer o serviço direito, ou sei lá, tá tentando, mas tu não sabe ainda, né? Então, no início, realmente, o teu diferencial é o preço, mas o ideal é que quando tu vá ingressando no mercado, vai entendendo um pouco mais, vá desenvolvendo melhor o teu serviço, é tu melhorar teu procedimento, né? E a primeira pessoa que orçamentação. tem que se valorizar é a gente tu mesmo, né? Exatamente. Se eu não der valor para o meu serviço, o cliente também não vai dar. Né? É fato isso, né? Então, justamente, né? Eu até brinco, né? No começo, às vezes, até fazia projeto de graça. Né? Para matar. Aí tá queimando o mercado. Não, sei lá, tô fazendo uma caridade, né? Sei lá. Mas para quê? Tem que começar, né? Para ter portfólio, para eu ter e ter serviço para eu poder trabalhar. Vou dividir meu microfone. Não, mas até o Pedro pode comentar. Você te formou há 1 ano agora, né? 1 ano e meio, quase. A gente sai meio perdido, né? Sim, tu não tem noção do que os outros cobram e tipo assim, às vezes parece, vou cobrar qualquer coisinha ali, vou cobrar R$1.000. Mas, cara, daqui a pouco tu vai fazer uma casa ali, o que os caras estão pagando num forno elétrico não vai pagar o teu projeto, sabe? E realmente, eu concordo, assim, que no início existe, né, essa necessidade de tu concorrer só pelo preço, né? Mas isso até é uma coisa que depois a gente estava discutindo também outro dia, que não tem, digamos assim, muitas vezes a gente pensa, mas se tu ficar cobrando caro, os caras não vão atrás de engenheiro, não vão fazer tudo fora. Mas, cara, até o Alexandre falou aquela vez, cara, mas para tu fazer qualquer coisa, para tu aprovar uma casa e coisa, tu vai precisar ter um responsável técnico. Uhum. Então, tipo, tu não vai conseguir, tu, proprietário, eu digo, não vai conseguir para frente sem contratar esses serviços. Então, não é como se eu cobrar muito caro, ele vai fazer sem ninguém. Não, ele é obrigado a contratar um serviço de engenharia, de arquitetura, enfim. Então, também dessa forma, tu não tá fazendo as coisas de graça porque senão tu vai ficar sem serviço. Tu tá fazendo porque, sei lá, porque tu não sabe cobrar. Porque não tem noção do que vale o teu serviço. E a gente fica com medo, né?
por exemplo, ainda mais recém-formado, mas isso, recém-formado, ok, tu ainda não sabe, muitas vezes não sabe negociar, tu ainda não tá tão, tu não tem experiência e tal, mas muitas vezes o que a gente percebe é que as pessoas fazem o orçamento pensando no seu bolso, e não no bolso do cliente. Tipo assim, vou fazer um projeto, vou cobrar 10 mil reais. Nossa, mas é muito 10 mil reais. Eu não... se viesse para mim com 10 mil reais, eu ia ficar... Sim, mas o cara E tá o cliente construindo... lá gastando 2 milhões na casa. Entendeu? 10 mil reais para ele não é nada. E isso, às vezes, a gente tem que conseguir demonstrar para o cliente, né? O cara, mas é caro. Sim, mas olha só, tu tá gastando 2 milhões aqui. Eu sou responsável pela tua obra. Sim, mostrar que tu não tá só entregando um tanto de folha de papel ali pro Exato, cara. não é só o papel, né? Não é só é tudo que está por trás disso, né? Então, tu falou em tem que ter responsável técnico, me lembrei o que aconteceu hoje, 1 da tarde aqui, lembra? Chegou um homem aqui, aí ele chegou assim, Diego, tu tá aí, eu preciso falar contigo. Daí, tu não tava, né, Alexandre? Aí, disse, não, tudo bem, pode falar e tal. Não, o assunto é sério e tal. Eu preciso de alguém para assinar uma RT. O projeto já está pronto, é só assinar. É só assinar. Daí eu disse, tá, mas quem fez? Né, não que eu ia assinar, tá, pessoal? Não é. Eu só pergunto por curiosidade, tá? Porque, como meu vizinho falaria? Não. Uma vez ele estava no serviço dele falando, cara, mas por que tu pergunta tanto para as pessoas? Eu disse, cara, as pessoas não vão me falar assim. Se eu não perguntar, elas não me falam e eu quero saber. Né? Então eu perguntei, mas quem fez o projeto? Foi fulano. Cara, eu já vi 2 obras desse cara cair, tu quer que eu assine um projeto? Por que ele mesmo não assina, né? Eu acho que nem deve mais ter CREA, pelo visto, né? Porque é complicado. Mas acontece todo dia, né? Não, mas assim, até fazia tempo que não vinha alguém pedir RT, né? Antigamente era mais comum. Mas só comentando essa questão que a gente estava falando antes do preço dos projetos, assim, não é querer também, isso que o Pedro comentou, né? Não é querer extorquir as pessoas. Realmente, assim, o valor que é cobrado hoje para projetos de pequeno porte é baixo. Tipo, se tu vai pensar, por exemplo, no que os profissionais, eu não digo todos, mas a maioria dos profissionais que trabalham com obras de pequeno porte cobram, não tem como o cara sobreviver no mercado de forma, como é que eu posso dizer? Sustentável. Porque, assim, hoje não é criticando ninguém, não é falando mal de profissional, mas assim, tem muita gente que trabalha com software sem licença, né? Licença pirata, ou trabalha com licença estudantil. Então, cara, por mais que pareça que dá para fazer, não dá. E assim, tu não trabalha tranquilo, provavelmente, né? Se tu tá trabalhando com uma licença dessas. Se tu tá trabalhando tranquilo usando uma licença pirata, pessoal, uma hora a tranquilidade vai acabar. Exatamente. Só vou deixar isso. Então, por exemplo, chega a ser ruim de trabalhar não tendo as coisas todas certinhas e tal, e parece que tu tá sempre correndo, né? Então, um tempo atrás, quando a gente trabalhava a gente tinha, por exemplo, um volume de obras muito maior, né? Ticket médio mais baixo e um volume de obras muito maior. Então, a gente tinha que atender muitos clientes a mais. Então, parece que está sempre correndo, tu faz tudo na pressa, acontecem erros que a maioria dos erros eram de quantitativo, né? Mas assim, coisas bobas, né? Exatamente, são problemas que acontecem que se tu tivesse uma rotina de trabalho mais saudável, não aconteceriam, né? Exatamente. Então, é nesse sentido que a gente fala, não é querendo cobrar um valor absurdamente alto por essas obras e obrigando as pessoas a pagar um valor acima do que deveria pagar, não. É que hoje realmente o profissional está trabalhando por pouco, tipo, a maior parte dos profissionais. Tu sabe, tu me lembrou, um dia eu estava conversando com um engenheiro sobre isso, né? Disse, olha, vamos lá, nós vamos até a Autente, a Mônica, que é sócia aqui, ela dá cursos de precificação de projeto e tal. E eu falei do curso e aí esse engenheiro disse, mas eu tô ganhando dinheiro. Eu não sei, tu fala que, pô, tá barato e tal, mas eu tô ganhando dinheiro. Tá, tudo bem, eu gostaria de estar ganhando mais, mas eu tô sobrevivendo. Tá, legal. E nós estávamos conversando há um tempo já, né? Aí eu disse, legal, mas tu acabou de me dizer que tu trabalha até meia-noite todos os dias, acorda às 7 da manhã já
e não para, não tem tempo para nada, não tem sábado, não tem domingo. Cara, isso que tu tá ganhando, vale isso mesmo? Daí ele parou para pensar. Eu disse, pois é, eu não tinha parado para pensar por esse lado. Então, assim, cara, se tu tem tanto serviço, tu tem uma demanda muito grande, por que não aumentar o preço? Ah, perdi um serviço? Ok, tu tá trabalhando menos e ganhando a mesma coisa daqui a pouco. Né? E provavelmente entregando um serviço melhor ainda. Porque... Exatamente. Olha, eu não vou dizer que tá errado, tá? Eu, lá no começo, eu fazia isso. E para tu entrar no mercado, tu tem que trabalhar, não é... Do nada não vem nada, né? Trabalhava sábado, domingo, antes do Alexandre entrar, de noite até 11 da noite. O escritório da MDC era na garagem de casa, então a, a Mônica trazia comida para mim Deixa eu lá. só, nem deixa eu só, deixa eu levantava. só contar, quando o escritório era na garagem lá, quando eu comecei a trabalhar era na garagem, né? Aí só uma história que eu gosto de contar é que eu trabalhava o dia inteiro, a minha perna aqui aumentou acho que uns 10 centímetros, né, mais ou menos. Que eu trabalhava o dia inteiro forçando para frente, assim, porque o piso da garagem, Tinha né, caimento. casa de ferreiro, espeto de pau, né? O piso da garagem tinha um caimento, assim, né, pro meio. E eu sentava bem no cantinho e aí tinha aquele caimento. Aí a minha cadeira ia para trás, aí eu tinha que ficar o dia inteiro indo para frente. Mas segue, Isso aí, segue. isso aí. Não, mas a casa de ferreiro de espeto de pau, não, né? Não fui eu que construí a casa, só para deixar claro. Não, mas é assim, a gente começou, a gente alugou primeiro um escritório grande, imaginando que em um ano a gente seria o que a gente é hoje. Não deu certo, né? O aluguel lá era caro e tal. Por que eu vou pagar um aluguel caro? E na época nós já tinha muito serviço, não na cidade, né? Já tinha serviços fora da cidade. Que diferença faz eu fazer o projeto na minha garagem ou fazer num escritório grande e tal? Sim, não é como se o cliente viesse ali. Nem ninguém vinha, entendeu? O cliente não vinha, nós ia até o cliente. O que acontece hoje? A gente faz obras aí gigantescas, né? A gente está fazendo hoje na MDC Projetos, juntando 3 usinas que a gente está projetando, elas devem passar de R$ 1 bilhão, né? Acredito que sim. Então, obras gigantes. O pessoal nunca pisou aqui no escritório, os nossos contratantes. Então, não tem necessidade de tu gastar dinheiro no escritório muito grande. Tanto que a MDC foi para a garagem e a gente começou a fazer obra fora do estado, em vários estados brasileiros. Isso na época, acho que nós já estávamos trabalhando em 2013, acho que a gente já estava em 8 estados, se eu não me engano. Feito obras para Vivo, para shopping e tal. A Renner, lojas Renner, a gente fez muito. E acho que ainda lá na garagem a gente começou a fazer uma obra para Bolívia, lembra? Depois a gente veio para o escritório aqui, um pouco maior, mas no começo não estava na garagem. Então, assim, depende da tua dedicação, não depende do lugar. Né? Só se tu for fazer na tua cidade, né? Na minha cidade eu vou fazer um escritório que chama aqui. Aí é uma coisa, é um marketing, né, para visual. Mas no nosso caso não fazia diferença isso. Né? Então, não tem por que gastar dinheiro. Mas é legal, né? Falar de como começou. Eu acho que isso é importante também para quem está começando. Às vezes a pessoa olha assim, vê a pessoa, nossa, mas eu queria estar ali, mas eu não faço a menor ideia de como chegou até determinado... né? Como é que conseguiu chegar até ali. Né? E a gente já passou por isso. E eu falo com alunos, né? O Pedro, né? É um ex-aluno. Tem vários estagiários aqui ainda que foram meus alunos. E alunos que já se formaram e vêm com essa dúvida. Professor, eu abro uma empresa, eu continuo meio frio, ou continuo como profissional autônomo, como é que eu faço isso? Né? E isso tudo são coisas que a gente pode trazer até pessoas aqui para discutir e tal. Né? Eu acho que falta esse contexto aí na engenharia. Né? Eu não vejo muita gente falando sobre isso. Né? Não, e eu acho que até vocês dois, né, que estão há bastante tempo aí no escritório, vão também poder falar sobre até pessoas que fizeram consultoria, né, aqui no escritório, né, e que não vai ter, então, só um tipo de escritório como é o da MDC. Vai ter outros tipos de escritório que talvez tenham um foco diferente, porque também não existe só um caminho certo para fazer funcionar o escritório. Que nem falou, não necessariamente tu precisa do escritório físico. Dependendo do que é, vai ser bom. Dependendo do que é, não vai ser. Mas, tipo, existem vários caminhos. A gente tem que saber Exatamente. aonde que vai estar o
o teu, né? O que tu quer chegar lá no final, por onde que tu tem que... E aí Tem que ir. tem dois pontos importantes aí na tua fala. A questão da consultoria, que eu já vou tocar no assunto, e, tipo assim, a própria MDC. O Alexandre está aqui desde 2014. Quantas vezes a gente já mudou de rumo, já mudou de ideia né? Pô, nós estamos seguindo esse caminho, tá dando certo, legal. Mudou o governo, não dá mais certo. Entrou pandemia, não dá mais certo. E isso que tu comentou a gente parou de fazer obra de pequeno porte. Isso não é de um dia para o outro e não é assim, eu quero parar de fazer. Cara, se não entra obra de grande porte, não adianta tu querer parar de fazer obra de pequeno porte. Então, a gente parou, né? Umas 3 vezes já de fazer. Estrutura metálica também, a gente parou de fazer projeto de fabricação. Então, a gente sentou, discutiu para ver se valia a pena ou não. Mas assim, não é só querer, né? Tu lembra os orçamentos que entravam? Entrava uma casa de condomínio, mas não vamos orçar. Aí dá aquela dor no coração, sabe? Mas eu não vou perder, eu podia estar fazendo. Só que aí não vou fazer. Daqui a pouco entrava um projeto grande, que se tu tivesse pego aquele projeto ali, tu não ia conseguir atender. Né? Então, às vezes tem que ter coragem, muita coragem. Eu ia dizer, mas não é tão simples assim, né? Tu fica... Porque realmente dói. Negar serviço dói. Assim, sei lá, eu tenho descendência italiana, a mão fechada, né? Acho que negar serviço dói. Não, é complicado. E como é que a gente chega nessa decisão? Isso foi em 2020, antes da pandemia, lembra? Não tinha nem iniciado a pandemia, quando a gente decidiu, nós não vamos mais fazer estrutura metálica, nós não ia mais atender um cliente grande, a gente deve ter feito umas 35 obras para esse cliente, no mínimo, né? Não vamos mais atender esse cliente, não vamos mais fazer metálica, não vamos mais fazer casa. Tá, mas como é que a gente chegou nessa decisão? Simples, a gente sentou, porque primeiro passo, né? A gente tem que ter tudo documentado. Eu tenho que saber quanto eu cobrei para uma determinada obra e quanto eu gastei. Eu tenho que controlar horas, eu tenho que controlar tempo, pensar no estresse. Eu acho que isso é extremamente importante. Demitir cliente que te estressa muito, porque fisicamente não vale a pena, e mentalmente, né? E a gente foi lá, a gente pegou, cara, esse tipo de obra não vale a pena. Te lembra? Nós tentamos, não vale assim, a pena trabalhar para esse... Não vale. Então, o que a gente faz? Até para comentar uma coisa importante que tu falou agora, da questão do controle. Eu acho que às vezes parece muito difícil de controlar tudo que tu faz no escritório, de controlar horas e tal, e realmente é. E assim, não pense que porque tu tá falando agora que aqui é tudo controlado. Ainda não é. Exatamente. Sabe, a gente tenta controlar da melhor forma possível, mas, cara, é muito difícil, porque o dia a dia é muito dinâmico, os caras te ligam hoje para entregar uma coisa hoje, então tu quer atender da melhor forma possível o cliente, tu vai atender e, cara, sempre vão ter exceções. Sim. Mas aí é questão de tu tentar sempre ter tudo organizado, tudo, no caso, mensurado da melhor forma possível. E às vezes parece que isso está tão distante que tu não faz nada. Exatamente. Então isso é importante, eu acho, falar que, cara, tem que começar hoje. Tipo, quer começar a cuidar quanto tempo tu demora para fazer cada tarefa, quanto tempo tu demora nesse projeto, quantos quilômetros tu vai andar para atender teu cliente, quanto tu gasta, quanto tempo tu fica no teu cliente. Isso. Então, quanto antes tu começar a te regrar para cuidar esses custos e tal, cara, vai melhorando a cada dia. Então, é um processo gradativo que nunca vai tá bom. Basicamente é isso. Não, mas é melhoria, tem que ir melhorando, melhoria contínua. Começa. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, né? E a rotina. Se a gente não pega, isso tem que entrar na rotina. Se não entra na rotina, a gente acaba não fazendo, né? E não precisa começar já com tudo 100% detalhado. Não. Se tu tiver numa escala macro, assim, já é melhor do que tu não ter nada. Exatamente. Tu pode começar aos poucos e algumas análises tu vai conseguir fazer em cima disso, algumas tu vai precisar de umas análises um pouco mais criteriosas, um pouco mais filtradas, digamos, mas, né, quanto mais a fundo tu for, um diagnóstico melhor tu vai ter do Exato, teu serviço. E isso vale para tudo, né? Não só para projeto, quanto tempo eu perdi no projeto, quanto tempo cada um trabalhou e tal, isso é uma coisa. Claro, nós vamos falar sobre isso, mas, de novo, a gente vai falar do jeito que a gente faz.
Não necessariamente é o melhor, né? Pode ser que a pessoa... Só que assim, uma coisa que eu fazia desde sempre, eu já fui em vários outros escritórios, né? Trabalhei, às vezes, períodos em alguns escritórios e olhava como eles faziam. Isso aqui tá legal. Isso aqui tá legal. O resto não tá tão legal, mas isso aqui tá legal. Ia no outro, mas no outro, aquela outra parte tá bem melhor. Cara, vai juntando a melhor parte daquilo que tu consegue aproveitar e faz o teu método, né? Isso é importante, não precisa seguir a risca o que o outro faz. Pega o que tem de melhor dele, pega o que tem de melhor do outro e faz o teu, né? E às vezes o melhor para ti não é o melhor para mim. E, enfim, né? E uma coisa que acho que é legal comentar, assim, que tem tudo a ver com isso, é a questão dos procedimentos que a gente está fazendo agora, os procedimentos operacionais dentro da empresa. Então, desde da parte administrativa até a parte de produção mesmo dos projetos, né? E, cara, isso são coisas que a gente já fez várias vezes, né? E só que sempre incompleto e cada vez a gente vai tentando melhorar um pouco mais. Hoje, a gente vê que o que a gente fez até agora é muito ruim, entendeu? Então, foi essa semana, ontem e hoje, né, que a gente sentou para analisar esses procedimentos e fazer um mapeamento de todos que a gente precisa. Mas assim, o fato da gente ter tentado fazer isso com menos conhecimento, com menos experiência, fez com que a gente ganhasse experiência. Então, Exato. hoje, a gente está conseguindo fazer um mapeamento melhor de processos, de procedimentos, porque a gente teve essa experiência. Então, isso é importante. Às vezes, tu pode começar fazendo um procedimento, uma organização que não é tão boa, mas vai te dando experiência e com o tempo tu vai melhorando, tu vai olhando outros escritórios, tu vai pegando ideia daqui, dali. E tu sabe, mas para pensar assim, ó, eu agora vou fazer uma analogia com o TCC, tá? Às vezes a pessoa vem e fala, nossa, né, depois de alguns anos formado e tal, ou depois que fez mestrado, nossa, eu olhei meu TCC, que vergonha, que coisa ruim que eu fiz, nossa senhora. Tá, isso é bom? Por quê? Se tu achou que tu arrasou, não, pá, o meu TCC é o melhor de todos. Cara, tu não evoluiu, tu continua com aquela mentalidade. Sempre, à medida que tu vai evoluindo, tu vai ver, cara, eu podia ter feito diferente, podia ter feito melhor. A gente vai ganhando experiência, vai ganhando, né? E mesma coisa na engenharia, no escritório. Cara, o escritório tem 12 anos, vai para 13 anos. Pô, nós estamos fazendo nós estamos arrumando e fazendo novos procedimentos operacionais com 12 anos. Tem gente que nem sabe o que é um procedimento operacional. Não, e até acrescentando isso que o Alexandre falou também, o próprio tu fazer e perceber que tá errado, pelo menos tu descobriu uma coisa que tu não sabe. É melhor do que tu ficar achando que sabe ou nem sabendo que existe uma coisa que tu não sabe. Tipo... Exatamente. Então, é importante evoluir, né? E onde eu queria chegar da parte administrativa. Pessoal, tu tem que ter controle de orçamento. Nunca mandar um orçamento... Quanto me cobra? Eu te cobro R$50. Outro dia tu não lembra mais quanto tu cobrou. O orçamento tem que ter numeração, tem que ter o cliente. Fechei lá uma casa de 50 metros quadrados. Faz contrato. Não, mas sobre uma casinha de 50, faz contrato. Não importa. Né? Mas se eu fizer contrato, talvez o cara não vai querer mais me contratar. Que bom, porque o cara não vai te pagar depois, entendeu? Então, sabe... Se o contrato era o problema... a gente já passou por isso, né? A gente já passou por isso. E aí, quando a gente mandou o contrato, nunca mais o cliente apareceu, né? E nós estávamos desconfiados. Então, assim, isso, a gente tem que se proteger também, né? Todo esse controle também é para proteção da empresa. Então, imagina, trabalha um mês, a pessoa não te paga. Né? É ruim, né? E assim, tem gente que fala, não, mas era só minha mão de obra. Não tive custo com isso. Cara, não existe não tive custo. Tu vai trabalhar um mês, tu não vai receber, minhas horas não valem nada. Não vale. Eu vi isso essa semana, tá? Uma pessoa falando, um profissional falando, não, eu vou fazer um serviço, eu não tenho custo. Só gasto a gasolina de ir até lá e deu. Gente, tu tem... mas eu faço tudo de casa. Mas tua casa tem energia elétrica, tem água para pagar, tem condomínio, sei lá, tem IPTU. Alguém tem que pagar isso. Quem vai pagar? É tu, com o teu serviço. Então, tu tem Mas é mais custo. fácil não calcular. Né? É mais fácil não saber, né? Então, essas coisas são importantes. Mas agora, antes tu tocou no assunto da consultoria, tá? Para quem não sabe, tá, pessoal? A Authent, ela tem lá no site dela
uma página onde a gente oferece consultorias em várias áreas, de hidrossanitário, fachadas, guarda-corpos, estrutural, precificação, tá? Até organização de escritórios, enfim, né? Se não tiver uma consultoria lá, vocês podem nos ligar que a gente dá um jeito, tá? Então, dá um jeito. Não que a gente vai inventar que a gente saiba do assunto, né? A gente chama parceiros. Chama alguém. Não é só a gente dá um jeito. Não é só a gente que dá consultoria lá, não, tá? Tem pessoas bem renomadas, professores da Unicinos, né? Que entendem muito sobre o assunto. Essa é a ideia, é trazer pessoas que entendem muito sobre o assunto para ajudar quem não sabe. E assim, por que iniciou essa questão de consultorias? Quando eu comecei lá, eu tinha dúvidas, muitas dúvidas. Tinha alguém para ajudar? Não tinha. Ia num escritório de engenharia, olha, eu tô com dúvidas, assim, tu pode me ajudar num projeto? O cara dava risada, né? Vai embora, o que eu quero te ajudar? Então, assim, passando por essa dificuldade que a gente viu, por que não ajudar os outros, né? Eu, como professor da Unicinos, eu via a dificuldade dos alunos que saíam. Sabe, a ilusão é aquela coisa, eu saio da universidade e sei fazer tudo. Não, a universidade te dá o básico, né? Tu vai aprender, né? Tu vai dali para frente ganhar experiência, cada um vai para uma área, é normal e é natural isso. Só que às vezes só de perguntar para alguém, olha o que eu fiz e olha se está certo, isso já dá uma tranquilidade, dá para dormir de noite. Lembra quando tu começou aqui, tu estava fazendo uma cortina de contenção e tal? Não sei se tu lembra dessa obra, tinha umas cortinas, e aí tu estava preocupado com as cortinas, e aí tu perguntou, cara, olha se está certo isso aqui. O cara não dorme melhor depois? Eu não me lembro, tava certo ou não tava? Não lembro mais. Acho que tava certo. Eu acho que sim, eu acho que tinha algum problema que a fundação era melhor fazer de uma forma diferente, mas cair não ia. Mas não, tinha pontos a melhorar, né? Até porque, né? Sempre. Sempre que tu discute alguma coisa, tu vai algum caminho melhor tu vai achar, né? Exatamente. Mas sim, dava pra. Mas assim, então, pessoal, para quem não conhece... Mas deu para dormir melhor. Deu para dormir melhor, isso é importante. Pessoal, então, para quem não conhece, entra lá no site, dá uma olhadinha, que vale a pena, tá? A gente cobra na realidade, até a gente cobra um valor de uma hora técnica, mas, para falar bem a verdade para vocês, a gente faz isso mais por querer ajudar as pessoas do que para, né, ganhar alguma coisa. Então, vão lá, pessoal, precisando de alguma consultoria, é só se cadastrar direto no site lá, dá para fazer a compra por lá. E se não tiver uma consultoria que vocês querem, é só mandar um e-mail para nós ou chamar alguém aqui no WhatsApp. Isso vale também, não precisa só patrocinar, né? Pode comprar a consultoria que vale para comprar um microfone novo aí. Dá para comprar um microfone. Daqui a pouco dá para comprar um microfone. Não, mas assim, ó, tem conhecidos amigos nossos aí que eu acho que seria bem interessante botar né, a propaganda deles aqui no nosso... Com certeza, né? Amigos, clientes e tal, que eu acho que... Não, e até vir participar aí, né? Acho Não, que tem... sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem muitos conhecidos que conseguem contribuir muito, né, para a engenharia, para o podcast. E assim, eu vejo eles às vezes em palestras e tal, mas às vezes é difícil, né? Nos dias de hoje, assim, o pessoal participar muito de palestra, tu consegue atender o quê? Uma palestra? Se ela for grande, já 50 pessoas, 100 pessoas. Muitas vezes a gente vai em palestra tem 15, 20. Então, talvez no podcast a gente consegue... Talvez não. No podcast a gente consegue disseminar isso para muito mais pessoas, inclusive em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Então, acho que é bem interessante a gente trazer para cá, né, e divulgar isso da melhor maneira possível. E até o legal, assim, é que a gente estava comentando também que a ideia é fazer, no caso, ao vivo, né, o podcast, para poder ter a interação aí do pessoal. Exato. Claro que o primeiro a gente não vai fazer ao vivo justamente porque talvez agora teria que, no caso, divulgar um pouco mais, né, e ter mais pessoas assistindo. Mas a ideia até é, se quiser interagir até lá depois no vídeo, né, no canal do YouTube lá, quiser interagir, a gente vai responder, não tem problema nenhum, a gente responde tudo que for perguntado. Mas a ideia futura é fazer ao vivo justamente para ter essa interação, né? Acho que é bem mais legal. Né? Eu acho que o Alexandre não foi bem sincero, tá? Tinha uns caras bem nervosos aqui antes de começar e tal, então
Ah, vai que dá algum problema, né? Não, tá tudo certo, ó. Tá, deu certo. Não... É que tu fala pra ti é fácil que tu tem um microfone só pra ti, né? A gente tem que Ah, é ficar verdade, trocando, não verdade. pode balançar o microfone, é difícil. Por isso que tu já começou pedindo um microfone novo, né? Não, e 9 anos dando aula é um pouquinho diferente de. Não, 9 anos não, né? 7 anos quase. 7 anos dando aula é um pouquinho diferente de quem só assistia ali. O Alexandre tem um pouco de experiência de professor. E falar bobagem bastante. Não, mas sabe que isso é uma coisa interessante também. Nós estava comentando sobre uma pessoa hoje que... A gente brinca aqui, tá, pessoal? Quando a gente não quer que uma pessoa apareça no escritório, a gente não fala o nome da pessoa. Porque quando tu fala o nome da pessoa, ela aparece ou no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Até, não só de pessoas. A gente atrai as coisas, né? Teve uma vez que aconteceu um caso assim no escritório e nós estava para fechar um orçamento bem grande na época, né? Tipo, vamos falar desse orçamento, porque, né, se falar atrai. A gente começou a falar e brincar e tal, no outro dia fechou o orçamento, né? Mas enfim. E aí, esse rapaz aí que vende cursos conseguiu me engambelar com um curso de dicção e oratória. Isso lá em 2012. Tá, vamos lá, o curso era caro e tal, tá, fui. Não sabia dizer não, isso é uma outra coisa que nós vamos discutir aqui e é importante. Mas isso, até que ali foi legal, assim, fiz o curso e tal. E aí o cara falava, o professor, né? Ninguém. Olha, existem pessoas que têm essa naturalidade em falar em público e tal, mas a maioria não tem. Ele falou: e como é que tu adquire isso? Treino. É treinar, 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 treinar. E assim, eu odiava falar para. Tinha que falar para 2 pessoas, eu já estava com medo, né? E aí comecei a dar aula, e a aula traz muito isso de. Pô, toda aula é uma palestra, né? Então tu tá falando para várias pessoas, depois começa a criar uma amizade e tá tudo certo. Mas as primeiras vezes é meio, né, meio tenso, assim. Cara, e aí tu vai pegando jeito, né? Hoje eu já falo pelos cotovelos, eu só tinha vergonha, né? Agora a vergonha com o tempo vai passando. O Alexandre nasceu sem vergonha, né? Mas eu fui dar aula pra tua turma lá de Porto Alegre, tinha sete alunos. Eu comecei nervoso a aula, cara. E aí depois tranquilo, né? Mas, cara, pra tu ver, né? Uma turma com 7 alunos, o cara ficar nervoso é. Tudo bem Não, que eu nunca tinha dado aula, assim, né? E ainda mais em nível de graduação. Daí mas o às vezes cara não é fica... nem dar aula, é só pegar o telefone. Ó, eu vou te filmar aqui, tu fazendo sei lá, uma fala. A fala não sai, né? A coisa não vai. Então, é complicado, né? É que hoje em dia também é diferente, né? O alcance que tem é muito grande. Então, tu tendo essa noção, às vezes, nem às vezes tu tá dando uma palestra para 1.000 pessoas. Cara, às vezes pode ser que tu não tenha tanta vergonha na hora de falar quanto gravar um vídeo e postar no YouTube. Porque, cara, tu não sabe o alcance que isso pode ter. Isso tá gravado, tá registrado. Então, às vezes, depende da pessoa, ignora isso, consegue criar um filtro, depende da pessoa, não. Depende da pessoa, fica pensando ali, cara, isso pode. E aí tu começa a pensar, acho que os primeiros lives que tinha aquela época que todo mundo queria fazer live. Aí a gente fez uma live, cara, começou a me passar na cabeça quem ia assistir essa live, entendeu? Então eu já tava pensando nisso, daí alguém me fez uma pergunta e eu, cara, deu um branco, assim, tá, daí foi e no decorrer da live já voltou, né? Mas, cara, é incrível isso, né? O alcance que pode ter. E assim, tem coisas que, às vezes, assim, falta alguém falar, sabe? Tipo, o curso aquele de dicção foi bem caro, mas, assim, algumas coisas, tipo, cara, tem coisas óbvias, mas tem coisas que precisam ser ditas, né? Aí ele disse, nunca ninguém, não passou na cabeça de vocês. Vou perguntar para ti, tá? Pedro, quando tu apresentou um trabalho na disciplina de fundações, né? Tu não foi sentar na cadeira e pensou assim, cara, eu esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo que eu tinha pensado, que eu tinha planejado, que vergonha, esqueci. Acontece ou não acontece? Acontece. E quem sabia que tu ia falar? Ninguém. Só ninguém. tu, né? Cara, quando ele falou isso, meu Deus, cara. Sabe? Aí eu comecei a perder essa questão de, cara, eu esqueci de falar isso, esqueci de falar aquilo. Tá, tudo bem, às vezes a gente esquece de agradecer alguém que, né, que devia ter agradecido, mas depois a gente agradece pessoalmente, né? O problema é só se tu esquece o nome da mulher quando vai pedir namoro. Teve um tempo atrás que eu abri um evento aí
Aí tinha o presidente da entidade lá que fez o evento e coisa. E eu fui agradecer e tal, e eu não me lembrava o nome do... Não me lembrava, E eu agradeço ao presidente, né, tá? E não falei o nome dele, né? Porque eu não me lembrei. Então essas coisas são complexas, mas enfim, né? E eu sou péssimo com nomes, tá, pessoal? Se alguém aí, né? Se por acaso eu esquecer, realmente é com todos, tá? Pior que às vezes é melhor o cara falar que esqueceu do que ficar. Isso é. Aí, mas assim, no dia a dia eu esqueço também, né? E aí, meu? E aí? Tudo certo, né? Como é que tá? Mas enfim. Bom, quando a gente pensou nessa ideia de podcast, né? A gente lançou lá no Instagram. Quais são os assuntos? O que podia tratar e tal. E assim, ó, foi uma interação fantástica. Foi um negócio absurdo, assim, de interação das pessoas. E eu vou trazer aqui algumas coisas que o pessoal sugeriu, né? E até peço aí, se tiver mais sugestões, pessoal, coloquem aí nos comentários, tá? E assim, não te interrompendo aí, mas eu acho que o interessante é o pessoal que for assistir o podcast lá, cara, posta ideias, vem para assistir o próximo, porque não adianta a gente mover um monte de gente para construir isso, porque, cara, vão ser assuntos muito legais, assim, que vão ser discutidos, pessoas profissionais que trabalham na área, que são muito bons no que fazem, então a gente não quer trazer essas pessoas aqui para falar para meia dúzia de gente, né? Não querendo desmerecer, mas a gente realmente quer que tenha alcance e que realmente gere uma interação, que gere uma troca muito boa, justamente para melhorar o corpo técnico, né? E até assim, ó, pessoal, tipo, vão ter pessoas que vão interagir muito. A gente vai trazer essas pessoas para cá também, uma hora. Olha, vem cá, vem ajudar aqui, vem aqui no podcast, né? Eu acho que é legal isso, né? Trazer a pessoa que está ali também como protagonista aqui do... E muitas vezes, assim, o que se vê muito no dia a dia do mercado aí, eu trabalho com projeto estrutural, o Diego também trabalha. Eu não vou lá porque, cara, a gente é concorrente. Cara, eu acho que essa visão atrapalha os dois, porque Exato. tu pode criar uma troca, tu pode... essa obra aqui eu não vou conseguir atender. Cara, passa pro Diego. Então... E daqui a pouco tu nem é concorrente, tu acha que tu é e tu não é, porque vocês estão atingindo um nicho diferente de mercado. Exato. Então, a gente nunca pensou assim na MDC. Inclusive, a Authentic foi criada por causa disso. Vamos ajudar outras pessoas. E, tipo, ajudando a gente aprende também. Isso, ajudar e ser ajudado, né? Justamente essa troca de experiências. Exatamente. Então, até hoje, eu acho que nunca a gente falou assim, olha, não vamos falar sobre isso porque é concorrente. Todo mundo que veio, a gente ajudou, né, da melhor forma possível. E inclusive, assim, lá no início, em 2012, 13, eu assim, eu vou atender qualquer um que vinha, né, na época, mas eu vou procurar outros escritórios. Por quê? Porque nós também subcontratamos, às vezes, alguma coisa, né? Eu vou procurar outros escritórios, porque eu posso fazer alguma coisa que eles não fazem. E eu me lembro muito bem, tinha um escritório que eu trabalhei muito, eles me contrataram. Hoje ele não existe mais, mas na época eu fiz muito serviço para eles. E às vezes o pessoal me ligava, Diego, eu tô com uma dúvida, projeto deles, que eu não fui contratado. Diego, eu tô com uma dúvida. Aqui, assim, como é que dá para fazer? E eu ajudava eles. E aí, não sei para quem eu falei um dia, a pessoa assim, mas tu é louco? Tu não pensa, cara, por que tu não faz esse projeto? Em vez de dar de mão beijada assim para a pessoa. Falei, isso vai voltar. Aqueles projetos que eu ajudava não eram projetos muito grandes. Mas quando surgiu um grande, o pessoal lá, opa, aqui eu fiquei com dúvida. Aí chamava o Diego, MDC, vem cá, isso aqui é um projeto muito grande para nós, não quer tu fazer? Entende? Então, essas pequenas coisas nos levou a pegar coisa grande, sabe? E assim, essa semana aconteceu de ter um engenheiro, na verdade ele é arquiteto, né? Mas ele trabalha também com projeto de estruturas. E ele fez consultoria aqui com nós já, não sei se foi ano passado, ano retrasado. E, enfim, a gente já indicou ele para alguma obra, não lembro qual foi. E, cara, ele nos indicou porque era um projeto de fundação de silo. Então, era uma coisa que, para ele, isso aqui eu já não faço, entendeu? Uhum. Então, cara, não é nem, tipo, no caso, não é nem pensando em, cara,
tem que voltar. Não. Não, mas tu tendo no caso, esse jeito de pensar, uma hora vai voltar, Faz sabe? coisas Não é? boas para as pessoas, essas coisas Exatamente. voltam para, né? Exatamente. É natural isso. Mas enfim, e aí alguns assuntos propostos, tá? Que eu acho, assim, eu separei os que eu considerei mais legais, né? Mas acho que tem muita coisa para discutir, né? Mas empreendedorismo na engenharia. Eu acho um baita assunto, né? Dá para trazer pessoas aqui que conseguiram né, criar empresas dos mais variados tipos. Pode ser construtora, pode ser de projeto, pode ser de laudo, enfim, né? Maneiras de iniciar um escritório de engenharia. Isso foi mais do que uma pessoa que pediu, cara, como é que faz isso? Né? Como é que eu começo esse negócio? Né? Esse aqui é clássico. Como cobrar pelo meu trabalho? Eu acho que esse aqui vai ter mais do que um podcast, né? Vai ser uma série só pra Só pra- só pra cobrar. Só para cobrar. E é que assim, o cobrar, ele entra... É muita coisa. Primeiro, é tu saber fazer o levantamento de custos. Custo fixo do teu escritório, custo variável, oportunidade. Tipo, para fazer esse projeto, o meu custo é de 10 mil reais. Mas assim, o projeto é grande, tenho responsabilidade, eu posso cobrar 40. Entende? Tem que... Isso é subjetivo, né? Então, isso tem que ser discutido. Negociação. Como é que tu negocia esse projeto? Tu pode dar desconto? Não pode dar desconto? Pode parcelar? Não pode? Como é que tu faz? Tu fica firme? Não fica? Então, cara, isso vai longe. Entende? No de negociação, vamos chamar o pai aí para dar um gringo. Os gringos são... Quero ver negociar com gringos. Lean Construction e Indústria 4.0. A gente não entende nada disso, tá, pessoal? Mas a gente quer entender, tá? E aí tem vários alunos meus que fizeram TCC, não comigo, né? Alunos que eu dei aula, mas fizeram TCC sobre isso, que trabalham com isso. Então eu acho que vale a pena, né? A gente trazer esse tipo de... Uma coisa que é legal, né? Foi uma aluna minha que indicou Mulheres na Engenharia. Eu tinha muitas alunas, né? Na época que eu estudava, olha, eu acho que acho que cabe numa mão e sobra dedos a quantidade de mulheres que estudavam engenharia. Hoje, nossa, é muito, sabe? Então, eu acho muito legal, é muito válido trazer a experiência delas, né, para dentro do podcast e incentivando outras né, a seguir no mesmo caminho, enfim, né, nesse sentido. Aqui, como conciliar a vida de engenheiro e a academia, né? Não sei se isso foi piada ou se realmente... É que a gente posta, às vezes, coisas na academia, né? E eu não ia, né? Eu comecei há 3 anos, porque não dava tempo. Sabe quando tu falou, eu achei que era academia... Não, é academia de, né? Academia de musculação, né? Enfim. O Ramiro, né? Nosso querido Ramiro perguntou falar como é ser punk, um engenheiro autônomo. Né? O cara que faz o marketing, o cara que faz o projeto, o cara que faz a venda, o cara que acompanha, o cara que faz a administração, paga a conta. Não é fácil a vida, né? Não é fácil essa vida. E para quem é da Unicinos, para quem conhece aí a Unicinos, né? Unicinos é aqui no Rio Grande do Sul, conversa com o João Hermes e o Dalazen, Leandro Dalazen. Né? Quem estudou no Unicinos na engenharia não tem como não ter conhecido esses dois. Primeiro que tem que vir de calça, né? E sapato fechado, não pode... Não, né? Não é para vir de bermuda e boné. Isso pelo menos se vier o Dalazen aí, nós não vamos estar tomando água, né? Ele vai trazer os vinhos, espumante dele, né? Pelo menos isso. Né? Ou vai melhorar aqui, né? Eu já tinha cobrado cerveja hoje aqui, mas nem 2 microfones eles têm, né? Vamos fazer o quê? Não, deixa a cerveja para depois. Enfim, tem vários outros aqui, perícias, novidades de normas, projetos geotécnicos, enfim, tem muita coisa que dá para trazer, né? E de novo, sugestões, pessoal, né? Sugestões tanto de assuntos como de pessoas. Olha, vamos falar com o fulano de tal. A gente dá um jeito de trazer a pessoa aqui, né? Se a gente não gostar da pessoa, não, mas se a gente gostar da pessoa, a gente traz ela, né? Tem vários professores da Unicinos muito bons, né? Tem a Fernanda Pacheco, tem o Inuelo, o Roberto, o Bernardo Tutiquian, enfim, se eu posso ter esquecido, tem vários outros professores. Tem o Daniel lá também, que está prestando consultoria na plataforma. O Daniel de Brasília. O Daniel que com era coordenador. Instalações hidrossanitárias de gás também. Não, legal, legal, pessoal.
Enfim, acho que vamos para os finalmente, né? A gente já falou bastante hoje para ser o nosso primeiro episódio. Bater um papo legal aqui. Outras pessoas que são importantes que dá para trazer são ex-alunos, né? Ex-colegas. Eu tenho colegas lá de 2010. O que eles estão fazendo? Ex-alunos aprovados, né? Os reprovados... Não, tô brincando. Enfim, né? Até vários alunos sugeriram aqui assuntos que... engenharia pelo mundo, né? Tem alunos que estão viajando no mundo inteiro e, inclusive, a gente prestou consultoria para um aluno na Inglaterra, lembra? Então, acho que é legal trazer esses casos. Pô, não precisa só trabalhar aqui, a gente tem que ter uma visão mais macro, né? Claro, não todo mundo precisa ter isso, mas a gente saber que a gente pode atingir aí, né, mais pessoas. Muito bem, eu quero agradecer aí a participação, né, primeiramente dos nossos espectadores, né, a vocês dois, que vocês estão aqui igual, então, né, não faz muita diferença. Eu prefiro vir aqui falar bobagem do que ficar trabalhando. Isso é verdade. Ainda mais se tivesse alguma coisinha para tomar, né? E, bom, né, agradecer vocês dois aí. E, pessoal, estejam preparados para o segundo episódio, tá? Vai ser bala, vai ser legal. E, de novo, né, lembrando para curtir aí nossas redes sociais, a gente sempre posta coisa legal, coisa engraçada. E em breve aí nós vamos ter bastante novidade na área de software. Tá bom, pessoal? Agradeço e até a próxima. Tchau, tchau. E agora, não sei se vai continuar gravando, mas essa tela pode ser sua. Deixa eu roubar rápido esse microfone, senão os caras não param de falar.